noite a todos. Vamos a mais uma aula ao vivo para a Prova Nacional Docente. O tema de hoje, que faz parte da bibliografia de vocês, Educação Especial e Inclusiva. É um assunto que está lá na bibliografia, cai bastante em provas, né? Então, vamos ficar atentos aí, já iniciando com palavras-chave. Já fiquem atentos com as palavrinhas-chave. Tem um monte. Que as palavras-chave positivas, elas indicam a resposta correta na hora da prova, né? Então, é bom ficarem atentos aí. Eu sempre grifo palavras, ou às vezes quando eu não grifo eu falo, tá? Então, fiquem atentos aí, ok? Bom, já de início, muita gente confunde os termos, tá? Então, já de início, deixar bem explicadinho aqui. Uma coisa é educação especial, outra coisa é educação inclusiva. E todo mundo acha que é tudo a mesma coisa. Não é, tá? Então, quando eu falo de educação especial, é uma modalidade de ensino. A educação especial não faz parte das etapas da educação básica, tá? As etapas da educação básica é infantil, fundamental e médio. Essas são etapas da educação básica. A educação infantil, ou a educação especial, por ser, tem alguém querendo entrar? A educação especial, por ser uma modalidade de ensino, ela perpassa por todas as etapas, tá? Porque nós temos educação especial dentro do infantil, dentro do fundamental, dentro do médio. Então, a educação especial é uma modalidade de ensino, assim como a educação de jovens e adultos também é, tá? Então, e a educação especial, ela vai abranger, qual é o público da educação especial? São aqueles com deficiência, fazem parte da educação especial. Depois, transtornos globais de desenvolvimento, faz parte da educação especial, conhecido como TGD, são todos os transtornos, por exemplo, que fica dentro do transtorno, o autismo. É um exemplo de transtorno, tá? E o terceiro grupo são alunos de altas habilidades, também chamado de superdotação, superdotados. Então, são essas três categorias, deficiência, transtorno, altas habilidades, que fazem parte do público-alvo da educação especial, que é uma modalidade de ensino, ok? E o que é educação inclusiva? É fazer que todos participem do processo do ensino-aprendizagem. Quando nós falamos todos, tem mais alguém querendo entrar, Evelyn, ok? Quando nós falamos todos, não são somente alunos da educação especial. Quando a gente fala sobre a inclusão, incluir todos no processo não é só os alunos da educação especial. São todos aqueles que precisam ser incluídos. Então, pode ser educação especial, pode ser um aluno que não é alfabetizado ainda, pode ser um aluno que foi transferido lá da Venezuela para cá, pode ser um aluno que é do Sul e foi transferido. Enfim, incluir a todos no processo, tá? Então, quando a gente fala inclusão, muita gente só pensa nos alunos da educação especial e não é incluir a todos, independente da diferença do gênero, da raça, da etnia, da cultura, tudo, certo? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, veja. Educação especial inclusiva. Todos em prol do quê? De uma educação de qualidade, tá? Então, a visão é essa educação de qualidade. Então, precisa ter qualidade, alunos da educação especial, como todos os alunos, independente, né? Respeitar a necessidade de cada um, a particularidade de cada um, ou seja, todos têm direito a uma educação de qualidade, independente de qualquer coisa, ok? Olha o que eu estava explicando lá, ó.
E a educação especial, gente, que eu falei do público-alvo, que tá de verde aí, tá? Tá grifado de verde. Quem faz parte da educação especial? Alunos com deficiência. Que tipo de deficiência? Deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, mental, enfim. Tudo que faz parte da deficiência é um público-alvo da educação especial. Transtornos globais de desenvolvimento, também conhecido como TGD. Exemplo, professora: autismo, Asperger, síndrome de Rett, tem vários que entram nos transtornos. E depois a outra categoria são altas habilidades, também conhecido como superdotação, tá? Esse é da educação especial. E a educação inclusiva faz parte dos direitos humanos de todos. Todos têm direito à educação, tá? Então, nós temos que incluir os alunos de todas as áreas, independente se é da educação especial ou não. E olha as palavrinhas-chave, hein, gente? O ambiente para que essas pessoas sejam incluídas precisa ser um ambiente acessível e acolhedor. Acessível e acolhedor. Educação inclusiva, incluir todos no processo. Para isso é necessário um ambiente acessível e acolhedor. Vão marcando as palavras-chave aí, ok? Vamos lá. Vejam, a educação especial é um conceito, educação inclusiva é outro conceito, ou seja, são abordagens distintas, ou seja, diferentes, mas elas se completam. Elas se completam. Porque quando eu falo de educação inclusiva, eu vou atender todos os alunos da educação especial também. Então, a educação especial vai focar no quê? No atendimento das necessidades educacionais especiais. Aí tem um O e um I, tá? Eu posso falar necessidades educacionais especiais, como eu também posso falar necessidades educacionais específicas. Por que específicas? Porque um é deficiente auditivo, é uma coisa específica, o outro é visual, o outro é um transtorno, o outro é uma alta habilidade. Então, por isso, específicas, tá? E a educação inclusiva, ela já é mais ampla do que a educação especial. Porque a educação especial é esse público, essas três categorias. E quando eu falo de educação inclusiva, ela amplia a visão. Por quê? Significa todos. Todos está incluso também em educação especial, tá? Então, quando eu falo educação inclusiva, é defender o direito de todos, tá? Aluno que não é alfabetizado, aluno da educação especial, todos os alunos que precisam ser atendidos. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar que estão falando aí. Eu vou olhando aqui, tá, gente? Eu não posso parar porque está sendo gravado, tá? As perguntas vocês podem fazer na hora do intervalinho, tá? As perguntas vocês fazem no intervalo. Por quê? Para não sair a voz de vocês na gravação, ok? Porque outras pessoas vão assistir. A gente para aí. Então, vejam. Nesse contexto inclusivo, olha a palavra diversidade aí. É uma outra palavra, né? Que é palavra-chave da prova. Diversidade, o respeito à diversidade. Diversidade em geral, né? Nós temos que respeitar a diversidade que há. Tem alguém querendo entrar? Permitir, nadar aqui. Ô, Pro, não tá aparecendo o slide pra mim. Para você não tá? Gente, é só para ela que não tá? Vocês estão vendo Para mim também não, Pro. Não Não tá? tá aparecendo. Também não tá, Pro. Então, peraí. Vou parar. Faz um tempo que tá aparecendo. Só um minutinho. Deixa eu parar a gravação. Vou dar uma pausa. Deixa eu ver se soltou. Peraí. Soltou. Ok. Então, vamos lá. Só retomando aqui essa fala.
educação especial e educação inclusiva é a mesma coisa? Não. São abordagens diferentes, distintas, diferentes, mas elas se complementam, tá? Quando eu falo de educação especial, que eu chamo de necessidades educacionais especiais, ou também eu posso falar necessidades educacionais específicas, que são para os alunos da educação especial, ou seja, alunos com deficiência. Aí dentro da deficiência nós temos física, auditiva, visual, mental, etc. Aí eu falo dos transtornos globais de desenvolvimento, conhecido como TGD, são vários transtornos que entram nessa categoria, por exemplo, o autismo entra nos transtornos. E o público das altas habilidades superdotação. Esse é o público-alvo de uma educação especial. Então, é algo específico. Mas quando eu falo educação inclusiva, abrange a visão. Por quê? Educação inclusiva significa incluir a todos no processo. Então, quando eu falo todos, não é só os alunos da educação especial. Então, incluir a todos, incluir os alunos da educação especial, incluir os alunos que não são alfabetizados, incluir um aluno que chegou recentemente, aluno novo na escola, ele veio da Venezuela, ou um aluno que veio do Sul estudar em São Paulo, né, tá meio perdido. Então, assim, quando eu falo incluir a todos, todos, por isso que é uma visão mais ampla. E eu não posso confundir educação especial com educação inclusiva, que são abordagens diferentes. Então, a educação inclusiva, ela amplia a visão e ela vai defender o direito de todos à aprendizagem, e uma aprendizagem de qualidade, ok? Então, essa palavrinha-chave aqui, ó, olha lá a palavra-chave, diversidade, é uma palavra-chave, ou seja, nós temos no Brasil, por exemplo, uma diversidade muito grande. Nós atendemos muitos alunos. E eles são iguais? Não. Todos nós somos diferentes, porém nós temos os mesmos direitos, ok? Direitos. Então é uma palavra-chave aí, vejam. E essa diversidade, ela vai respeitar os diferentes perfis dos estudantes. Nem todo mundo aprende da mesma forma, nós temos que respeitar isso, tá? Mas a educação inclusiva vem de encontro com o quê? Com uma educação equitativa, equidade, equitativa, palavra-chave da prova. O que significa? Que eu tenho que fazer com que todos os meus alunos consigam alcançar o mesmo objetivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alfabetização. É o que eu vou ensinar para o meu aluno. Eu vou alfabetização. Aí, o que seria a educação equitativa? Eu verificar o nível que cada um está, o patamar que cada um está, e fazer com que todos consigam alcançar o objetivo, que é serem alfabetizados. Então, por exemplo, esse aluno aqui já é alfabético, ok? Esse está no silábico alfabético, falta um degrauzinho só. Esse está no silábico com valor, faltam 2 degraus. Degraus é fogo, hein? Professor de português falando degraus, erro grave. Degraus, não existe degraus, é degraus. E o aluno silábico sem valor, precisa de mais um degrau. E o que é pré-silábico está começando agora, mais degraus ainda. Ou seja, um exemplo que eu estou dando. Educação equitativa, ou simplesmente a palavra equidade, significa alcançar o mesmo patamar. É isso que eu tenho que fazer com meus alunos. Se eu vou incluir todos no processo, se realmente é uma educação inclusiva efetiva, eu tenho que fazer com que todos os meus alunos alcancem o objetivo, seja da educação especial ou não, ok? Então, gravem essas palavrinhas-chave aí. Educação inclusiva, diversidade, educação de qualidade, educação equitativa ou equidade, dá no mesmo, tá? Vamos lá.
Daqui a pouco eu paro, vocês vão anotando o que vocês querem perguntar, tá bom? E as contribuições? Então, assim, quando nós falamos, agora vamos voltar um pouquinho, quando nós falamos de educação especial, nós tivemos várias contribuições, várias conversas, várias conferências, várias leis, né? Que ajudaram, contribuíram com algo a mais em relação à educação especial, tá? Então, nós tivemos aí, por isso que fala movimentos internacionais, não aconteceram diretamente no Brasil, algumas coisas depois vieram para o Brasil, tá? Mas vamos lá, Declaração de Salamanca não foi no Brasil, mas teve um marco muito importante, né? Foi um dos primeiros marcos nesse movimento, né? Fazendo uma agitação com a educação especial, foi a Declaração de Salamanca de 94, tá? As contribuições, né, que nós tivemos. Aí tivemos também a contribuição que foi uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Também não tinha sido no Brasil, mas depois foi ratificada, né, no Brasil em 2008, tá? Então teve essa conferência fora, depois foi ratificada no Brasil por uma emenda constitucional. Então hoje faz parte, tá? E daí nós temos uma lei hoje específica, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Conhecido como EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também tem outras siglas aí conhecidas, a gente já vai chegar lá. Então, aqui foi um pontapé inicial a respeito da educação especial aí, tá? Que veio com um compromisso legal, porque faz parte da lei, moral, né? Para que a gente possa olhar para essas pessoas e incluir os alunos da educação especial, tá? Tanto na questão, não adianta só integrar é eu fazer a matrícula e colocar o aluno sentado lá na sala, isso é integração, mostrar o ambiente, apresentar os amigos do professor, isso é integração. Inclusão é o processo educacional, ensino-aprendizagem, aprender e se desenvolver, tá? Então, essas contribuições aí legais fizeram parte aí de uma mudança nas práticas pedagógicas que respeitem essa diversidade. Então, a partir dessas contribuições, sejam internacionais ou as próprias do Brasil, houve esse movimento, né, para que viesse uma melhoria nas práticas pedagógicas, ou seja, que chegassem até os professores e os professores tivessem um novo olhar a respeito da educação especial, a respeito do que realmente é incluir, né, e respeitar essa diversidade, ok? Vamos lá. E daí tiveram esses avanços na legislação brasileira, na nossa lei. Então, dentro da própria Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, é a Constituição. Na própria Constituição já vem falando, depois nos outros slides eu vou mostrar o que vem falando sobre educação especial na legislação, tá? Depois da legislação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB, ou LDBEM, tanto faz, teve uma contribuição também, tem um artigo lá 59, a partir do 59, que fala a respeito da educação especial como modalidade de ensino, vai falar do currículo, né, das adaptações curriculares, enfim. Também sobre educação especial, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que fala sobre educação especial. Depois nós tivemos a contribuição do Plano Nacional de Educação, o famoso PNE, que tem duração de 10 anos, também nós vamos falar a respeito, que contribuiu em suas 20 metas, entre, né, as 20 metas do PNE, nós temos a contribuição também falando da educação especial. Então, são várias leis aí, começou lá com a Declaração de Salamanca,
depois veio a confederação, aí, e nas próprias leis brasileiras diretamente nós temos aí essas contribuições falando sobre educação especial. Constituição, LDB, ECA, PNE, ok? Vamos lá. Então, são instrumentos aí que vão reforçar essa inclusão educacional aí. Vamos lá. Educação especial e inclusiva na prática escolar. Vejam. A educação inclusiva deve ir além da mera presença do aluno em sala de aula, promovendo uma integração efetiva que garanta a participação e aprendizagem de todos. Ou seja, vocês viram? Educação inclusiva vai além. Por que vai além? Porque não adianta só eu integrar. Integrar é fazer a matrícula, colocar o aluno numa sala de aula, apresentar o ambiente, os amigos, a professora, né? Então, por isso que fala, deve ir além. Eu tenho que... A integração e a inclusão, elas caminham juntas, tá? Para conseguir o objetivo, não adianta só integrar, eu tenho que incluir, tá? E essa inclusão requer adaptações curriculares, metodologias diferenciadas e recursos de tecnologia assistiva. Por quê? Não adianta eu querer trabalhar o currículo do jeito que vem com os alunos da educação especial. Requer o quê? Adaptações. Adaptações. Assim como eu faço adaptação, mesmo não sendo da educação especial, eu já tenho que fazer adaptação no currículo, através da onde? Do meu planejamento. Então, quando você pega o currículo e vai montar o seu planejamento, você já tem que fazer essas adaptações. Opa, na minha sala eu tenho 2 alunos da educação especial. O que vai ser feito? Certo? Porque o professor da sala, que é o professor titular da sala, né? Ele não é o especialista na área. Ele não é, tá? Ele pode ser o pedagogo, o professor de português, de matemática, enfim. Ele não é o especialista do AEE. Então, ele precisa estar em constante diálogo com o professor do AEE. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, tá? Então, requer aí, para que realmente essa inclusão aconteça, requer adaptações curriculares, porque tem que verificar a realidade e necessidade desses alunos. Requer metodologias diferenciadas, porque a mesma forma que o professor vai ensinar os alunos, nem todos os alunos vão aprender da mesma forma, então precisa... tentei essa metodologia, não deu certo, eu vou mudar, vamos ver se essa dá certa, né? Tem que sempre estar mudando, por isso que fala diferenciadas. E os recursos de tecnologia assistiva, ou seja, para que todos tenham acesso. Nós vamos falar também a respeito disso. E com essas, né, adaptações, metodologias, recursos, os alunos, qual é um dos, né, objetivos? Que eles alcancem a autonomia, palavra-chave, e o desenvolvimento, palavra-chave, tá? Principalmente aí os alunos da educação especial, além desse processo de ensino-aprendizagem, né? Uma das coisas que esses alunos da educação especial precisam é ter autonomia. Eles não são coitadinhos, eles têm uma deficiência, eles têm um transtorno, eles têm alguma, né? Mas eles precisam de autonomia, assim como qualquer aluno, e precisam se desenvolver. Então, nós, né, na nossa prática escolar, iremos ajudá-los. Vejam aí, o ambiente deve ser o quê? Inclusivo. A nossa escola tem que ser o quê? Inclusiva. Nossa sala de aula, a equipe escolar, os professores devem ser o quê? Inclusivos. Então, esse ambiente, ele deve ser acolhedor. O ambiente acessível, o ambiente inclusivo. Não adianta falar, a minha escola acolhe. Mas é um ambiente realmente inclusivo? Acolhedor? Que vai atender a todos, né?
E esse ambiente inclusivo precisa combater todos os tipos de barreiras. Porque o aluno da educação especial ou de qualquer outro que tenha que incluir, né? Aqui a gente vai focar um pouquinho na educação especial, tem que combater todos os tipos de barreiras que impeçam a aprendizagem deles. Porque, por exemplo, nós temos uma barreira atitudinal. O que é a barreira atitudinal? As pessoas têm preconceito contra eles, discriminam eles, isso não pode acontecer. É uma barreira de comportamento, a gente fala barreira atitudinal. As atitudes das pessoas acabam atrapalhando o desenvolvimento deles, tá? Pode ser uma barreira arquitetônica. O que seria uma barreira arquitetônica? O aluno da educação especial precisa de elevador ou precisa de uma rampa porque ele é cadeirante, né? Tem uma deficiência física. Então, assim, se naquele ambiente não tem isso, é um tipo de barreira para ele. E assim por diante. Então, vamos supor, se é um aluno deficiente auditivo, surdo, não tem libras, vai dificultar a aprendizagem dele, porque a Lei Brasileira de Sinais a primeira língua materna é essa, depois é o português. Um aluno deficiente visual vai precisar do braille, senão é uma barreira. Então, combater todos os tipos de barreiras para que eles evoluam, para que realmente valorize essa diversidade, tá? Um ambiente, olha a outra palavra-chave, democrático. Democrático quer dizer direito de todos. E a educação é um direito de todos. Então, por isso a palavra democrático. Olha quantas palavras positivas. Para que aconteça o quê? Uma sociedade mais justa para todos. Plural, né? Pluralidade, várias culturas, somos diferentes, atender a todos, enfim. Vamos lá. Olha quantas palavras-chave aí. Conceitos fundamentais da educação especial e inclusiva. Então, nós já vimos aí que várias leis, emendas, diretrizes, né, vieram contribuir para que evoluam esses conceitos. Tanto o conceito da educação especial, que é uma modalidade de ensino, quanto o conceito inclusivo, que é para todos, não só para a educação especial. Então, esses princípios e objetivos, né, vão ter como bases políticas educacionais, metodologias de ensino, estratégias de apoio ao desenvolvimento de todos. Mais uma vez, repetindo os conceitos. Educação especial é uma modalidade de ensino para atender quais estudantes? Deficiências, aí entram todas, né? Transtornos globais de desenvolvimento, que, por exemplo, vai entrar o autismo, Asperger, Rett, várias síndromes aí, e altas habilidades. Opa, o que aconteceu aqui? Voltou. Tá? Isso nós já tínhamos falado. Então, requer aí a educação especial um apoio diferenciado para o seu aprendizagem, e esses alunos da educação especial precisam realmente ser incluídos no ambiente escolar, tá? A própria LDB vai falar a respeito disso, que nós temos que ter um sistema educacional, né, inclusivo, que atenda a esses alunos. Vai atender esses alunos preferencialmente na rede regular, quanto em instituições especializadas, né? E nós encaminhamos os alunos do contraturno escolar para o AEE. Nós vamos falar também a respeito disso, ok? Então, quais são aí os objetivos de uma educação especial? Olha lá. Garantir o direito à educação para todos, respeitando as particularidades de cada estudante. Oferecer o AEE, voltado a promover a autonomia e integração do aluno ao contexto escolar.
Desenvolver estratégias pedagógicas específicas e recursos que facilitem o acesso ao currículo escolar. Lembrando, gente, quando eu falo o AEE, que é o atendimento educacional especializado, no contraturno escolar, o aluno vai em um horário para o regular e no contraturno tem o AEE. O AEE não é para substituir a aula normal. O AEE vai contribuir, é algo a mais e não substitui o horário de aula. Ele não substitui. Ele vem, a função do AEE é para complementar e suplementar o horário, né, de aula que ele frequenta. Então, quando eu falo complementar, é para o aluno da deficiência e dos transtornos. Então, complementar. E suplementar, essa palavra eu uso para os alunos de altas habilidades. Então, complementar e suplementar, tá? Nada de substituir o horário do aluno. Então, já foi falado do público-alvo aí, para não ficar muito repetitivo, né? Deficiência física, sensorial, auditiva ou visual, eu chamo de sensorial, porque é audição, né, e visão, por isso que a gente fala sensorial, ou intelectual aí no caso. Nós temos transtornos globais de desenvolvimento, já foi falado, exemplo, autismo, altas habilidades e superdotação. É só esse o público? Só esse é o público da educação especial. Numa prova, eles vão pedir para vocês identificarem qual a alternativa correta. A alternativa que vocês têm que procurar é o que aparece, essas três aqui: deficiência, transtorno, altas habilidades, ok? Nós vamos ter muitos treinos de questões sobre isso. O AEE que eu estava falando, AEE, atendimento educacional especializado aí, para ajudar, para contribuir na educação especial, os alunos que são encaminhados, que são laudados, né, para a educação, da educação especial, para o AEE. Só pode acontecer no contraturno escolar, então se o aluno estuda de manhã, vai para o AEE à tarde e vice-versa. No AEE, precisa ser oferecido as salas de recursos multifuncionais, tá? Multifuncionais, muitas funções para atender a todos. Então, precisa ter braille, precisa ter libras, precisa ter todos os recursos necessários para atender qualquer tipo de deficiência ou de transtorno ou de altas habilidades, tá? Os alunos precisam ter acesso a esses materiais adaptados, a esses recursos de tecnologia assistiva, tá? Então, o AEE, ele vem para complementar e não para substituir, tá? Olha lá, trabalha em conjunto com o ensino regular. Por isso que eu falei que a professora da sala de aula do ensino regular precisa estar em constante diálogo com a professora do AEE, para que a professora do AEE oriente a professora regular do que pode ser feito em sala de aula, tá? Então, ele vem para complementar, reforçando a participação ativa do aluno na escola. E a educação inclusiva? É uma abordagem educacional que vai reconhecer a diversidade que nós temos. Independente da diversidade que nós temos que incluir a todos no processo ensino-aprendizagem. Por quê? Porque é um direito que todos têm à educação, tá? Então, vai promover a participação de todos os alunos, sem exceções, na escola regular, tá? E a educação inclusiva, ela vai além dos alunos com deficiência, além dos alunos de educação especial. Independente, ela tem que atender a todos, abranger todos os alunos. Não importa aí, né, o motivo, se é uma condição social, se é cultural, se é de gênero, saúde, todos devem ser incluídos, e se houver necessidade de adaptação, tem que ser feita, apoio, né, para que ele possa ter uma experiência educacional plena, ou seja, o desenvolvimento pleno, global, ok?
Os princípios da educação inclusiva aí. Direito à educação de qualidade para todos. Então, precisa ser uma escola, né, equitativa, que dê esse direito à equidade para que eles cheguem ao mesmo patamar. Tem que ser uma escola de qualidade, ela vai eliminar as barreiras, qualquer tipo de barreira, seja atitudinal, seja arquitetônica, seja de comunicação, de informação, ou seja, eliminar todos os tipos de barreira, né? Valorização da diversidade, ok? Educação em escolas regulares, ou seja, preferencialmente o aluno vai ser matriculado no ensino regular. Então, se ele foi matriculado no ensino regular, precisa atender, porque é um direito dele, mas não é só fazer a matrícula, né? Vai precisar fazer as adaptações pedagógicas, físicas, se precisar no ambiente. Garantir a acessibilidade e integração de todos. Olha quantas palavras-chave aí, gente, ó. Direito, qualidade, eliminar barreiras, forma equitativa, diversidade eu já falei. Cadê aqui? Adaptações pedagógicas, acessibilidade, integração, tudo palavra-chave. Olha lá. Autonomia, protagonismo, palavras-chave positivas. Desenvolvimento da autonomia e do protagonismo do aluno em um contexto inclusivo. Cada aluno é incentivado a desenvolver suas potencialidades e a participar ativamente da sua aprendizagem. Tá vendo? Então, aqui nós temos acima, nós passamos pela educação especial, que é um público específico, e aqui nós estamos falando de educação inclusiva, que abrange a todos. Inclui os alunos da educação especial. A inclusão é um direito humano, né? Então, nós estamos falando aí de direitos, ok? Direito à educação inclusiva, direito de todos, né? E daí começou, nós falamos sobre isso, com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Que foi ratificada pelo Brasil. Teve aí, aqui está repetindo novamente a importância da Declaração de Salamanca de 94, né? Que propôs às escolas regulares que atendam todos os estudantes, lembrando que a Declaração de Salamanca foi a nível internacional, né? Foi para todos, né? E o Brasil adotou tudo que foi falado lá, o Brasil promoveu aqui. Atenção, essa sigla NEE, Necessidades Educacionais Específicas, também é conhecida como necessidades educacionais especiais, tá? Nesse documento fala específica, mas entendam que especiais ou específicas, tá? Por que específicas, gente? Porque a pessoa tem, vamos supor, uma deficiência auditiva, é algo específico. Visual é algo específico, tá? E quando a gente fala necessidades educacionais especiais, é geral. Ou a gente fala específico, tá? Tanto faz. Mas é um termo abrangente, tá? Que se refere a qualquer tipo de necessidade, independente, tudo bem? E daí, essas necessidades, né? Também podem incluir dificuldades temporárias de saúde. Às vezes é uma pessoa que não é nem da educação especial, né? Mas requer alguma coisa a mais aí, porque tem algum problema de saúde, enfim, né? Incluir a todos aí. Aqui eles vão focar um pouquinho na educação especial. Então, veja. Adaptações que podem ser incluídas aí, tá? Para ajudar esses alunos da educação especial. Então, modificações no currículo é uma adaptação. Flexibilização dos conteúdos e métodos. Tem que ser flexível, né, gente? Nós estamos falando de aluno da educação especial, tem que ser flexível. Não é que eles não vão ser avaliados, não vão fazer nada, não é isso, mas a flexibilidade, tá?
Porque cada caso é um caso. Eles precisam ter um suporte especializado. Então, por exemplo, se é um aluno com deficiência auditiva, vai precisar de um intérprete de Libras, é um direito que ele tem. A tecnologia assistiva, por exemplo, softwares de leitura para alunos com deficiência visual. Então, o que acontece? O aluno que tem deficiência visual, ele vai ouvir mais, ele tem audição apurada. E ele vai ter que ter também aqueles livros com braille, em alto relevo para ele passar a mão, sabe? Precisa de ambientes inclusivos, com estrutura física acessível. Então, isso tudo, essas adaptações são necessárias para que realmente eles consigam alcançar, né? O que a gente precisa, que eles aprendam e se desenvolvam. Então, precisa ter todas essas adaptações aí, para ir de encontro, né, com as necessidades deles. Vamos lá. O AEE, que eu já falei, atendimento educacional especializado, que é um serviço, um atendimento que é dado ao público-alvo da educação especial. Então, o AEE não é para qualquer aluno. O AEE é para ser encaminhado somente alunos da educação especial com laudo médico, tá? Um aluno que não é alfabetizado, eu vou encaminhar para o AE? Não. Ele é da educação especial? Não. Então, você não vai encaminhar, tá? Oferecido no contraturno e o objetivo é complementar, apoiar o ensino regular. Esse serviço vai ser oferecido nas salas de recursos multifuncionais e vai incluir recursos pedagógicos adaptados. Vamos ver que recursos é esse que o AEE oferece para ajudar os alunos da educação especial? Olha lá. Tecnologias assistivas. Aparelhos, ferramentas, programas que auxiliam a comunicação e o aprendizado, como pranchas de comunicação, softwares de leitura, é um tipo, né, de recurso pedagógico que tem nessas salas nessas salas multifuncionais aí do AEE. Estratégias pedagógicas, técnicas que facilitam o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. Então, o professor do AEE, os professores, né, do AEE, são vários, cada um dentro da sua área, vai desenvolver essas estratégias. Então, eu sou especialista no AEE e cuido de alunos com transtorno, com autismo. Aí é um tipo de estratégia de habilidade. Eu sou especialista na deficiência auditiva. Eu sou especialista no transtorno e assim por diante, tá? Material adaptado, são vários. Materiais como livros em braille, que eu falei em alto relevo, ampliados, em formato digital, que facilitam o acesso ao conteúdo educacional. Então, assim, todo tipo de recurso para ajudar nesse atendimento, tá? Olha lá. O AEE também realiza a elaboração de planos educacionais individualizados. Isso já caiu em outros concursos públicos, tá? PI. Muita gente achava que estava falando de programa integral, de jornada de horário de aula, porque a gente fala integral, acha que a gente está falando da jornada estendida, né? Tempo integral. Não. Esse PEI aí que eu estou falando é planos educacionais individualizados. Por que planos educacionais individualizados? É feito, né? É elaborado esse plano para cada tipo de aluno, né? Então, assim, tem vários alunos autistas. Eu vou fazer um plano igual para todo mundo? Não. Porque eu tenho dentro dos transtornos globais de desenvolvimento, eu tenho, por exemplo, o autismo, mas eu tenho grau 1, grau 2, grau 3, é a mesma coisa? Não. Por isso que o próprio nome já diz individualizados e não coletivos. Vai ter vários alunos ali com deficiência visual, certo?
Porém, eu posso falar que todos são iguais? Mesmo dentro de um tipo de deficiência? Não. Tem alguns que é baixa visão, tem a porcentagem da visão, enfim. Então, é importante, marquem aí que é palavra-chave da prova, planos educacionais individualizados, conhecido como PEI. Quem elabora? O AE, tá? Eles vão ajustar os objetivos, as capacidades, o ritmo. É como se eles fossem, por exemplo, vou fazer uma comparação boba, mas é uma comparação para vocês entenderem também. Então vamos lá. Me matriculei numa academia. Eu e meu filho nos matriculamos numa academia. Tomei vergonha na cara e me matriculei. Eu odeio academia, mas fui obrigada por causa da saúde. Aí, meu plano individualizado é emagrecimento. Então, eles vão colocar atividades, exercícios para atingir o objetivo de emagrecer. Então, é um plano individualizado. Ah, meu filho já é magro, ele quer ganhar massa muscular. Então, é um outro plano para ele. Embora estejamos frequentando a mesma academia, o mesmo professor, a mesma coisa, estou fazendo uma comparação boba, mas é isso, tá? Mesma coisa o AEE, tá? Tem vários especialistas lá, vai atender a todos, mas tem que ter um plano para cada um, porque são situações, objetivos diferentes, ok? É nesse sentido. Vamos lá. Aí a tecnologia assistiva é um conjunto de recursos, de serviços que vão ampliar essas habilidades, tá? Dos alunos. Então, a tecnologia assistiva, ela vai auxiliar na superação de barreiras físicas, sensoriais, cognitivas. Então, exemplos aí de tecnologias assistivas que podem ser feitos para ajudá-los. Que o lugar disponibilize softwares de leitura de tela para alunos com deficiência visual, aparelhos auditivos, amplificadores de som para os alunos com deficiência auditiva, pranchas de comunicação alternativa para alunos com dificuldades de fala ou comunicação, ou seja, atender a todos, e cada situação requer um tipo de tecnologia que vai ajudá-lo, tá? Mas tem que ser para todos, atender a todos. Então, essa implantação dessa tecnologia requer uma análise, né, das necessidades de cada aluno. Então, o Joãozinho é da deficiência física, o que ele vai precisar? A Maria é da deficiência auditiva, o que ela vai precisar? Tudo para cada caso, tá? E requer um treinamento dessas tecnologias para os professores utilizarem, né? Requer um treinamento. Então, vamos supor, chegou lá um software para ajudar os alunos, mas o professor sabe mexer com o software? Sabe como instalar? Sabe como usar? Então, tudo que chega requer também um treinamento desses professores. Mesmo que eles sejam especialistas na área ou não, requer um treinamento, né? Um aperfeiçoamento para quem já sabe, no caso, tá? Adaptação curricular. Assim como todos os alunos precisam, né? Imaginem os alunos da educação especial. Então, o professor precisa ter esse olhar para fazer essa adaptação curricular. Porque o currículo vai vir, mas é o professor que vai dar esse novo olhar através do planejamento. Então, precisam ser feitos o quê? Ajustes. O que eu vou trabalhar com o meu aluno da educação especial, por exemplo, tá? Essa adaptação curricular são ajustes no conteúdo, ajustes nos métodos, ajustes nas avaliações para poder atendê-los, tá? Então, o que eu vou ensiná-lo precisa estar acessível a eles, ok? Eu não posso dificultar, tem que ser acessível, ok? E daí essas adaptações vão incluir o quê? Flexibilização do conteúdo, modificação nas avaliações e ajustes metodológicos.
Então, flexibilidade no conteúdo, ó, eu vou dar dessa forma esse conteúdo, ou não vou dar esse conteúdo agora, ainda é muito cedo para dar esse conteúdo, né? Que tipo de avaliação, como que eu vou avaliar meu aluno nessa situação? Lembrando que avaliação não significa prova, né? É um processo. E os ajustes metodológicos, o que eu posso incluir? Quais serão minhas estratégias? As atividades que eu vou dar? Vou incluir jogos educativos que eles adoram? Trabalho em grupo? Então, tudo isso de forma significativa, ok? Então, assim, gente, a flexibilidade é palavra-chave. Uma avaliação contínua é uma palavra-chave, né? Forma significativa, jogos educativos, atividades práticas, diferentes estratégias, tudo palavra-chave positiva para encontrar a alternativa correta na prova, tá? Então, todos esses conceitos que nós falamos, seja ele de educação especial ou educação inclusiva, vai valorizar a diversidade, palavra-chave, e vai promover a equidade, chegar ao mesmo patamar, palavra-chave, tá? AEE, palavra-chave, tecnologias assistivas, sistema educacional inclusivo, inclusão efetiva, enfim, tá? Tudo isso é palavra-chave aí. Vamos lá. Continuando. Daí nós vamos ver dentro da legislação que nós falamos lá no início, né? Nós já falamos que a Constituição contribuiu, o LDB, ECA, né? Várias leis contribuíram. Todas essas leis é para assegurar o direito da educação especial e inclusiva, né? Todas as leis que vieram foram para contribuir e garantir, assegurar o direito à educação para todos aí com qualidade, tá? Então, vamos ver aí, ó. Foi falado lá no começo. Então, nós tivemos aí, no Brasil, tá? Porque fora do Brasil, nós já tivemos outras contribuições, como por exemplo, a Declaração de Salamanca, que não foi no Brasil, mas contribuiu. Então, no marco do Brasil, nós temos que fala na Constituição, que fala o que na Constituição sobre educação especial? O dever do Estado, governo, poder público com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso fala lá na Constituição. Lembrando que a Constituição é de 88, tá? Na Constituição até aparece a palavra portadores, né? Hoje nós não utilizamos essa palavra portadores. É educandos com necessidades educacionais especiais. Mas, professora, se cai, tá errado a palavra portadores? Não, não tá errado porque está na Constituição. Mas vamos supor, se fosse para fazer uma redação hoje, eu não utilizaria a palavra portadores, tá? Ela é considerada porque está na lei, mas assim, se eu fosse fazer uma redação, não utilizaria a palavra portadores, ok? Mas vamos lá. Aqui no próprio artigo 208 da Constituição Federal já fala do AEE, Atendimento Educacional Especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Então, aí é um princípio constitucional. Atendimento educacional especializado quando necessário, né? Porque às vezes, por exemplo, é um aluno da educação especial, mas só tem uma deficiência física. Dependendo da gravidade, é reduzido os dias, né? Que ele vai para o AE, às vezes não precisa ir para o AE. Tudo depende de cada situação. Depois da Constituição, nós temos aí a LDB. É uma outra lei que fala da educação especial. Olha lá, quais os artigos da LDB que fala sobre educação especial? 58 a 60. Olha lá, esses são os principais artigos que falam sobre educação especial inclusiva na LDB. No artigo 58, define a educação especial como uma modalidade
que deve ser oferecida de forma integrada à educação regular, com apoio pedagógico especializado para os estudantes que necessitam. No 59, garante que os sistemas de ensino devem proporcionar currículos, métodos, recursos, organização específicos para atender às necessidades dos alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E no artigo 60 também fala a respeito da educação especial, prevê o financiamento para educação especial, incluindo a oferta de serviços e recursos que viabilizem o atendimento educacional especializado. Então, ó, fala da educação especial na Constituição, fala na LDB. Vamos lá. Fala no PNE, Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014. Lembrando que o PNE, ou Plano Nacional de Educação, é aquele que tem 20 metas a serem cumpridas em 10 anos, tá? Então, eles fazem lá 20 metas. Essas 20 metas incluem infantil, fundamental, médio, educação especial, educação de jovens e adultos, formação de professores, enfim, tá? São 20 metas. E daí no PNE, o que é falado sobre educação especial? A meta 4 do próprio PNE fala de educação especial, vejam. Universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, tá? Essa meta propõe aí a universalização do acesso à educação, tá? Opa! Peraí, gente, deixa eu tirar isso aqui. A ampliação da oferta do AE em todos os municípios, garantindo que as escolas estejam preparadas para receber esses alunos. Então, vejam, depois dessa declaração de Salamanca que teve e os demais internacionais, no Brasil nós temos, né, várias falas de melhoria que defende a educação especial. Então, tem na Constituição, tem na LDB, tem no PNE, olha aí, tá? Até no próprio PNE, além de tudo isso, ainda eles prevêem a formação continuada de professores para a educação inclusiva e adequação da infraestrutura escolar, promovendo o ambiente acessível, no próprio PNE. Tá vendo? Então, assim, todas as leis falam em geral da educação e todas citam, né, para a educação especial também. Olha outro decreto. Decreto 7.611 de 2011 também fala da educação especial. Foca no AEE, olha lá. Regulamenta a oferta de educação especial e o atendimento educacional especializado AEE no Brasil. Então, em 2011, eles fizeram esse decreto para focar no AEE. Muita gente ainda não estava entendendo para que servia o AEE. Até os próprios professores estavam encaminhando qualquer tipo de aluno para o AEE. Eu presenciei, tinha professores mandando alunos não alfabetizados para o AEE e não da educação especial, entendeu? Então, fizeram aí esse decreto, tá? Informando novamente a finalidade do AEE, né? Que a função é para complementar, suplementar no contraturno escolar. E aí eles vão definir o AEE, ó, conjunto de atividades, de recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar. Complementar diz respeito aos alunos com deficiência e transtornos. Suplementar diz respeito aos alunos com altas habilidades ou superdotação, que eles falam, tá?
a formação dos alunos do ensino regular. Então, mais um decreto falando sobre educação especial. Então, tudo para ajudar aí. Olha lá, outro. Esse não foi direto do Brasil, mas contribuiu, ó. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Organização Nacional Unida, né? Pela ONU aí, Organização das Nações Unidas. Teve essa convenção em 2006 e através dessa convenção, o Brasil fez uma emenda constitucional em 2008, se baseando nessa convenção, que foi um marco fundamental para a educação inclusiva, tá? Essa convenção defende os direitos das pessoas com deficiência. Então, essa convenção não foi para a educação especial por completo, mas essa daqui focou nos alunos nas pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, enfim, tá? Focou. Veja o que falou nessa convenção. Os estados partes, né, ou todos envolvidos na Organização das Nações Unidas, devem assegurar que as pessoas com deficiência possam ter acesso a uma educação inclusiva em todos os níveis e ao longo da vida, e em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social. Olha lá. Tá vendo? Então, veio essa convenção para dar uma reforçada. Depois, nós tivemos aqui no Brasil em 2008, tá? Então, essa convenção foi de 2006. Partindo dessa convenção, que não foi no Brasil, mas foi para todos os países, aí o MEC fez o que em 2008? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, em 2008. Aí o MEC fez esse documento como orientação, né? Como orientação. Então, aqui não entrou só os alunos de deficiência, entrou todos, ó. Educação especial, ou seja, deficiência, transtorno, altas habilidades. Na perspectiva da educação inclusiva, ou seja, incluir a todos no processo. Então, esse documento orientou as redes de ensino para a implantação das práticas inclusivas. É um documento a nível nacional, porque foi feito para o MEC, ou seja, é para todos, né? Esse documento para assegurar o direito ao ensino regular para todos os alunos, com apoio especializado, né? Esse apoio seria o AEE, e promover a transformação das escolas para que sejam inclusivas e acessíveis. Olha as palavras-chave, tá, gente? Inclusivas, acessíveis. Então, para isso, quais foram as principais diretrizes aqui? Matricular os alunos em classes comuns é o que está acontecendo hoje. Então, hoje, a matrícula é numa sala comum, né? Então, não existe aquelas escolas, salas especiais, como já existiu um dia. Não tem. Então, o governo achou assim, olha, vamos incluí-los numa sala regular, porque assim vai ter a inclusão de fato. Esse foi o pensamento dele, nem vou dar minha opinião. Mas foi o pensamento deles, tá? Eles não estão na escola para ver como é que é, né? Mas enfim. Oferta do AEE, oferta do atendimento educacional especializado no contraturno. A formação continuada dos professores. Parcerias com instituições especializadas. Por exemplo, uma grande parceria, a PAI. Muitos municípios fazem parcerias com a PAI, que atende os alunos da educação especial também, tá? Principalmente eles atendem, acho que é síndrome de Down a maioria, né? Um atendimento muito bom. Enfim, então, tudo isso é para ajudar que essa política aconteça, né? O que mais? Quais mais leis que falam sobre a educação especial? Aí teve aí em 2015, então vejam, 2006, 2008, 2015, vai tendo as melhorias, né?
Tá 100% já? Claro que não, né? Muita coisa precisa melhorar, mas já deu uma outra, né, visão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa lei EPD, a sigla EPD significa Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é conhecida como Lei Brasileira da Inclusão. Então, eu posso falar EPD, Estatuto Pessoa com Deficiência, como eu posso falar LBI, Lei Brasileira da Inclusão. É a mesma coisa, tá? EPD ou LBI significam a mesma coisa, tá? É tudo referente à mesma lei de 2015. Então, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, tanto faz, LBI ou EPD, é uma legislação, né, que vai consolidar os direitos das pessoas com deficiência. Então, dentro dessa lei, no artigo 28 fala, olha lá, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar, da sociedade, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar, avaliar uma política de educação inclusiva em todos os níveis e modalidades ao longo da vida, tá? E daí, essa lei vem reforçando aí as condições de acessibilidade, tá? E para reforçar o combate, né, a todo tipo de exclusão, de discriminação, de preconceito, tá? E daí essa lei também prevê adaptações razoáveis, uso de tecnologias assistivas para ajudá-lo, tá? O compromisso do Brasil com esse direito universal à educação, todos têm os mesmos direitos, que é o da educação, e valorização novamente da diversidade. Vejam que mudam as leis, mas as palavras-chave são as mesmas, gente, tá? Porque tá dizendo o mesmo assunto, independente da lei. Olha lá. São marcos legais, né? Tudo para promover uma sociedade mais justa e equitativa. Vejam, muda a lei, as palavras-chave são as mesmas. Essas práticas inclusivas. Aí aqui a gente fala voltado ao professor da sala. Independente se você é um professor da sala do AEE e principalmente se você é um professor titular da sala que não é especialista na área. Ok? Vejam. Então, dentro da sua prática pedagógica, professor, precisa ser uma prática pedagógica inclusiva. Você tem que ter esse olhar. São estratégias e metodologias adaptadas para que todos os estudantes, especialmente aqueles com necessidades educacionais específicas. Então, eu tenho que olhar para todos e incluir os alunos da educação especial, para que eles possam aprender e participar efetivamente do ambiente escolar. Gente, um detalhe muito importante, vamos abrir uma janelinha aqui. Um detalhe muito importante. A fala é muito bonita. A parte teórica é maravilhosa. Eles não sabem de fato a prática, o que acontece na escola, o que acontece na sala de aula, que o professor é sobrecarregado, que o professor tem 35 alunos na sala, que o professor, muitos têm 4, 5 alunos da educação especial que precisam dar conta. Então, assim, a teoria é muito linda. E daí nós não vamos focar na prática, porque a realidade que nós temos e a teoria, a coisa bonita, perfumada, cheirosa, perfume importado, né, poético, é diferente da prática. Mas para passar na prova, eu tenho que esquecer a prática. Para passar numa prova dessa, eu tenho que esquecer o que acontece de verdade. Então, eu vou responder o que eles querem ouvir, só coisas maravilhosas, que realmente a inclusão existe, que realmente acontece dessa forma, tá? Senão a gente vai enlouquecer, vai falar assim, nossa, mas não é assim que acontece. Mas para você poder passar numa prova dessa, você tem que seguir a teoria. O que está falando aqui, você vai falar
Amém, é verdade, é assim mesmo, ok? Se não, se for colocar nossa opinião aí, você não passa. Então, todas essas práticas inclusivas que o professor deve ter, que a escola tem que ter, a equipe tem que ter, elas vão buscar eliminar as barreiras que dificultam o acesso e a permanência desses alunos na escola, tá? Tudo. Olha lá. Adaptação curricular são os ajustes, são as modificações que precisam ser feitas no currículo, incluindo métodos, conteúdos, objetivos, avaliações, com o objetivo de tornar o ensino mais acessível para os alunos com necessidades específicas. Vai respeitar os ritmos e as possibilidades de aprendizagem, tá? Então, aqui são 2 tipos de adaptações na aprendizagem que serão feitas. 2 tipos. Até eu grifei com cinza aí, tá errado. Tinha que ter grifado de azul, tá? Ficou errado, mas tudo bem. Adaptações de acesso é uma e adaptações significativas ou curriculares é outra. Então, ó, adaptações de acesso são modificações no ambiente físico e nos recursos utilizados para garantir que o aluno tenha acesso aos conteúdos. Exemplo: material em braille, legendas em vídeo, adequação do mobiliário para os alunos com deficiência motora, são adaptações de acesso. E adaptações significativas ou curriculares são modificações nos objetivos da aprendizagem e nas atividades pedagógicas. Exemplo: simplificação de conceitos, uso de métodos alternativos de ensino, como jogos, atividades lúdicas, tá? Então, vamos pensar assim, ó, só para vocês associarem. São adaptações curriculares, tanto para acessar o ambiente, acessar os recursos para melhorar para eles, como o acesso à aprendizagem, às atividades, tá? Independente de uma ou da outra, ambas fazem parte do processo, elas devem ser flexível e personalizada. Flexíveis e personalizadas. Mais 2 palavras-chave positivas. Flexíveis e personalizadas, essas adaptações. Não tem como um professor falar: eu não vou fazer adaptação. Precisa ser feito para poder atingir o objetivo com o aluno, precisa ser feita adaptação, senão não tem jeito, tá? Tem que fazer. Lembra lá do plano educacional individualizado que foi falado, que é o PEI? Então, esse documento, ele vai organizar as metas, as estratégias com a necessidade de cada aluno. E não tudo junto, por isso que é individualizado. Plano educacional individualizado, PEI, tá? E esse documento, essa organização será feita pela equipe multidisciplinar. Aonde está essa equipe? Lá no AEE. Então, tem lá professores, coordenadores, psicopedagogos. Se é multidisciplinar, vai ter, por exemplo, se precisar, fono, né? É uma equipe que vai fazer um plano individualizado para cada aluno conforme a sua necessidade, conforme a sua deficiência, conforme seu transtorno, conforme suas altas habilidades, ok? E daí, nesse plano educacional, o que precisa ter nesse PEI, nesse plano educacional individualizado? O perfil do aluno, as habilidades, interesses e as necessidades desse aluno, os objetivos de aprendizagem para esse aluno, quais as metas que serão alcançadas nesse ano com este aluno, não é com essa sala, não é com todos. Estratégias pedagógicas. Quais são os métodos e recursos que eu posso atender esse aluno que é dessa determinada deficiência? Avaliação e acompanhamento. Como que eu vou avaliar esse aluno no processo? Como que eu posso ajustar esse plano para esse aluno? Tá? Então, o PEI, que é esse plano individualizado aí, educacional individualizado, vai pensar no perfil de cada aluno e não num todo, tá?
para que tenha eficácia, né? Então, o PEI vai orientar o professor a planejar atividades e intervenções de acordo com o perfil de cada aluno, promovendo o ensino personalizado e mais eficaz, tá? Bom, já vimos que a tecnologia assistiva é importante, que se refere a dispositivos, recursos, técnicas, tudo que venha auxiliar os alunos, né? Superando as barreiras, sejam barreiras físicas, sensoriais, cognitivas no ambiente escolar, tá? Tudo para facilitar o acesso ao conteúdo, tudo para promover a autonomia dos alunos, então, ó, acesso, autonomia, tá? Superar barreiras. Exemplos dessas tecnologias. Novamente, software de leitura de tela, aparelhos auditivos, teclados adaptados, pranchas de comunicação, tudo isso está repetindo de novo. Foi falado no geral e agora está detalhando, tá? Todas essas ferramentas, o professor precisa se capacitar para poder aplicar. Com certeza, né? Novamente aí, não vou repetir de novo, tá, gente? Já foi falado, atendimento educacional especializado. É que vai ser falado lá no geral e aqui eles colocam detalhes, tá? Mas eu já falei. O AE é complementar o ensino regular, oferecido no contraturno nas salas de recursos multifuncionais, para atender os alunos da educação especial, ok? Então, no AEE aí vai ter desenvolvimento de habilidades sociais, estratégias de alfabetização e desenvolvimento cognitivo. Quando eu falo estratégias de alfabetização, é para os alunos da educação especial, tá? Exercício de autonomia. E o AEE, então, vai complementar as atividades da sala de aula regular de forma integrada, dialogando o professor da sala com o professor do AEE. Olha a importância das metodologias ativas e participativas. Essas metodologias, elas vão incentivar os alunos a serem protagonistas do seu aprendizado, participando ativamente das atividades, tá? Então, os alunos, essas metodologias são consideradas mais eficazes, inclusivas, vão adaptar as diferentes formas de aprender, valorizar as contribuições individuais, promover a interação entre os alunos, tá? Interação, palavra-chave aí. Exemplos de metodologias ativas aí. Aprendizagem por projetos, ensino por pares, rotação por estações e gamificação. Então, não só para os alunos da educação especial, mas como um todo, o projeto é considerado, né, uma metodologia ativa muito eficaz. Todos participam ativamente, tá? Ó, os alunos trabalham em equipe para resolver problemas práticos, o que permite que diferentes habilidades e conhecimentos sejam valorizados. Ensino por pares. Estudantes auxiliam os colegas em atividades duplas, grupos, né? Promovendo cooperação e inclusão. Rotação por estações. A sala de aula é organizada em estações com atividades diferentes e os alunos se movem entre elas conforme seu ritmo e preferência, permitindo o aprendizado mais personalizado. É interessante. E gamificação já tem a ver com jogos, eles gostam bastante também. Uso de elementos de jogos em atividades pedagógicas, que incentivam o engajamento e permite adaptações conforme as necessidades dos alunos. Tem vários jogos aí, gente, para os alunos da educação especial de cada tipo de necessidade, tá? Então tem jogos variados aí, tá? E chega também nas escolas esses jogos, né? Essas metodologias promovem a inclusão ao estimular a cooperação, valorizar as diversas formas de pensar, resolver problemas, além de criar, novamente aí, um ambiente acolhedor, palavra-chave,
e dinâmico, palavra-chave. Cooperação, palavra-chave, né? E avaliação, gente? Avaliação inclusiva. Quando nós falamos de avaliação, não significa prova. A prova não é o único instrumento de avaliação. É um dos que você pode usar, não é o único, né? Aqui, ainda mais falando de educação especial, a avaliação inclusiva é um processo também, tá? Olha lá, a avaliação inclusiva é uma abordagem que considera as particularidades de cada aluno, avalia seu progresso e desenvolvimento de forma individualizada, respeitando o ritmo de cada um, tá? Olha lá as características de uma avaliação inclusiva. Flexibilidade nos métodos de avaliação. Olha lá, flexibilidade, palavra-chave. Feedback contínuo, critérios ajustados. Tá vendo? Então, é um processo. A avaliação inclusiva permite que o professor acompanhe o processo individual de cada aluno, ajuste o planejamento visando o desenvolvimento integral do estudante. Desenvolvimento integral, palavra-chave. Para isso, requer formação e capacitação dos professores, né? Precisa ter. Os professores da sala regular precisam ter essa formação. Os professores do AEE precisam ter um aperfeiçoamento, uma capacitação, né? Atualização. Então, assim, a formação continuada é necessária para lidar com essa diversidade, para desenvolver as habilidades necessárias, implementar estratégias, facilitar o aprendizado de todos, né? Como mediador, orientador. Então, a visão do professor precisa ser práticas pedagógicas inclusivas, tá? E nessa formação dos professores, os temas que precisam ser trabalhados dentro da formação. Desenvolvimento de habilidades específicas para o trabalho com os alunos de deficiência, transtornos e altas habilidades. Uso de recursos pedagógicos e tecnologias assistivas, porque muitos professores não sabem quais as tecnologias, quais os recursos que podem trabalhar com os alunos da educação especial. Então, precisa de uma formação. Técnicas de adaptação curricular e metodologias inclusivas, porque o professor tem a boa vontade. Eu vou adaptar o currículo para ajudar meu aluno, mas como que eu faço, né? Então, precisa ter essa formação. Gestão de sala de aula inclusiva. Como promover um ambiente acolhedor que favoreça a participação de todos os alunos. Então, você vai ser o gestor da sua aula inclusiva, né? A capacitação constante dos professores favorece a criação de um ambiente escolar inclusivo, em que todos se sentem acolhidos e têm oportunidades reais de aprendizado e crescimento. Olha lá. Práticas pedagógicas inclusivas, processo educacional que contemple novamente a palavra diversidade. Adaptações curriculares, novamente eles estão frisando. Adaptações curriculares, uso de tecnologias assistivas, metodologias ativas, avaliação inclusiva, tudo palavra-chave positiva, tá? Essas práticas pedagógicas, né? Vão de encontro com a construção de uma educação realmente acessível e igualitária, palavra-chave, acessível e igualitária. Mas para isso, gente, requer desafios e perspectivas. Então, nós vamos ver aqui, ó, quais são os desafios a serem enfrentados e quais as perspectivas se a gente alcançar o objetivo. Tá? Então, nós vamos ver de um lado os desafios, do outro lado as perspectivas. Olha lá. Então, para alcançar essa educação inclusiva, temos que passar pelos desafios e chegar nas perspectivas, para que a gente alcance uma sociedade mais equitativa
né, equidade e acolhedora. Eles frisam muito nas palavras-chave, né? Então, há desafios práticos, culturais e estruturais a serem enfrentados. Estes desafios exigem estratégias, políticas, um esforço conjunto entre os governos, educadores, comunidades para superar. Desafios sempre vão ter, né? Nós temos que ultrapassar esses desafios para alcançar, mas uma andorinha só não faz verão. Então, é um conjunto, né? Nós precisamos, nós professores de toda a comunidade, das escolas, do governo, para alcançar, né? Então, um grande desafio aí é capacitar todos os professores, né, para ter essa visão de educação inclusiva. Então, é necessário, é um grande desafio capacitar todos os professores para terem essa visão. E a perspectiva para que isso aconteça, né? O governo precisa investir em programas de formação continuada, cursos de especialização em educação inclusiva é fundamental, tá? Nesse sentido. Vamos lá. E a infraestrutura escolar? Nem todos têm uma escola adequada para atender esses alunos da educação especial. Então, é um grande desafio a infraestrutura física da escola e tecnológica da escola para atender. Se não há uma estrutura correta, é um tipo de barreira, né? Porque precisam de rampas, de banheiros adaptados, de equipamentos de tecnologia assistiva, não precisa? Então, é um desafio a ser enfrentado, precisa ter melhorias. E qual a perspectiva? Para que ela seja efetiva, é necessário que as escolas contem com uma infraestrutura acessível e precisa sim fazer as adequações arquitetônicas no ambiente para atender. Então não adianta chegar lá o aluno se matricular e falar assim, então aqui nós não podemos te atender porque não temos isso, não temos aquilo. É um direito que ele tem, né? Vamos lá. Recursos e suporte especializado. É um grande desafio porque nem todos os sistemas educacionais, nem todas as escolas têm recursos adequados. É um desafio. Muitas escolas faltam materiais adaptados, nem todos têm Libras, intérprete em Libras, né? Então, assim, é um desafio a ser melhorado. E qual é a ideia de melhoria? O sistema de ensino ampliar o acesso a esses recursos, fornecer suporte técnico, né, para atender esses alunos, ok? Aumentar, né, a verba para atender, para compra desses recursos inclusivos nos locais, tá? Ter mais equipe de multiprofissionais, ter mais psicólogos, mais terapeutas, mais, né, esses profissionais. E o currículo para ter essas adaptações? É um desafio? Porque olha só o desafio. Esse currículo é considerado como rígido, né? Precisa ser flexível. Então, o desafio é essa estrutura curricular tradicional, muitas vezes rígida, dificulta a inclusão, não contempla a diversidade. E os professores precisam se adaptar a essa nova realidade. Então, qual é a perspectiva? Transformar esse currículo rígido em um currículo flexível, para que possa fazer as adaptações necessárias. Colocar metodologias ativas, tá? Há uma resistência cultural e barreiras atitudinais. Infelizmente, enfrentamos uma resistência cultural, enfrentamos preconceitos, atitudes atitudinais, né? Barreiras atitudinais. Enfrentamos preconceitos, discriminação contra esses alunos. Então, precisamos superar esse tipo de coisa. É um desafio, é uma barreira. E para que isso melhore, qual é a perspectiva?
conscientizar, sensibilizar essas pessoas que é um direito de todos, superar essas barreiras, promover campanhas de conscientização, projetos para incentivar o respeito à diversidade, para que se crie, né, uma cultura escolar mais inclusiva, ok? O respeito às diferenças, acolher, valorizar esses alunos. É importante a participação da comunidade. Então, o desafio é a falta de envolvimento da própria comunidade, não quer saber. Então, nós precisamos, qual é a perspectiva? Trazer essa comunidade próxima e fazer com que ela tenha, essa comunidade, um olhar inclusivo, né? Fazer essa parceria escola, família, comunidade, para a construção de um ambiente inclusivo, né? Porque muitos pais, às vezes, não são leigos no assunto, tá? E trazer também esses pais que têm alunos da educação especial, para que eles abram esse olhar, ok? Assim como os demais para com os outros alunos. O diálogo é muito importante, o diálogo aberto, né? Olha lá. Opa! Falta de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Porque faz, coloca lei, coloca plano, e muitas das vezes falta o quê? O acompanhamento disso tudo. Como que isso está sendo monitorado? Está sendo seguido o que a lei determina? Quais as avaliações, os levantamentos que estão sendo feitos? Então, não adianta só fazer, tem que monitorar, né? Então, um grande desafio aí, né, que precisa ser melhorado, é a ausência desse monitoramento. Então, não adianta fazer as leis e não ser monitorada se está funcionando, né? Nesse sentido. Então, a perspectiva é melhorar esse sistema de monitoramento e avaliação, né? Para que realmente funcione. Mostrar esses indicadores de desempenho e acompanhamento, né? Para ver até que ponto esses ajustes foram feitos. Porque não adianta só coletar dados, analisar dados e ficar por isso mesmo, né? Precisa ter mudanças significativas. Então, finalizando aqui, a educação inclusiva é um processo contínuo de adaptação e evolução, que enfrenta desafios significativos, mas possui um potencial transformador para a sociedade. A superação dessas dificuldades exige a colaboração entre governo, escolas, professores, alunos, famílias e a comunidade. Ao investir em uma formação de professores, em infraestrutura adequada, em recursos especializados e no fortalecimento de políticas públicas eficazes, é possível promover uma educação verdadeiramente inclusiva, onde todos os estudantes têm oportunidades iguais de aprender e se desenvolver, ok? Então, este foi o assunto de hoje. Eu vou abrir para o bate-papo, para que vocês possam fazer perguntas e tirar, às vezes a pergunta de um responde a do outro. Então, vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta dentro deste assunto. Porém, antes de abrir para que vocês possam falar, eu vou dar uma questão do simulado, tá? Para a gente não perder e deixar gravado aqui. Aí eu abro para bater papo, aí não sai a fala de vocês na gravação, ok? Vamos fazer esse simulado aqui? Olha lá. O debate sobre a inclusão de pessoas com alguma deficiência na educação escolar provocou o aprofundamento da compreensão, um aguçamento do olhar sobre fatores e mecanismos de exclusão de crianças e jovens, mesmo aqueles sem nenhuma deficiência, do processo de ensino-aprendizagem, de construção de conhecimentos e desenvolvimento integral, o qual é objetivado pela educação escolar como direito de todos. Apontam
que a efetivação das determinações legais no sentido de garantir a todos o direito à educação com qualidade implica. Então, aqui o enunciado está falando sobre o quê? Precisa incluir a todos no processo. Independente se é alunos com deficiência, se é alunos em geral da educação especial ou qualquer aluno que precisa ser incluído no processo. Todos têm direito a uma educação e uma educação com qualidade. E isso vai implicar no que dentro das alternativas? Ou seja, qual a alternativa correta tem a ver com direito à educação com qualidade, com inclusão, com as palavras-chave, né? Vamos ver aqui. Não respondam ainda, vocês vão participar, tá? Vocês vão colocar aí no chat qual alternativa vocês acham que é a correta, tá? Sobre o que nós falamos hoje. Vamos lá. Eu vou ler todas primeiro, vocês vão analisar, eu não vou dar resposta, vocês vão escolher. Depois eu falo qual é a alternativa correta e o porquê essa está certa e as outras incorretas, tá bom? Vamos lá. Letra A. Preparar os diretores de escola do ensino regular e os professores das classes comuns em cursos de pós-graduação para atenderem alunos com diferentes necessidades especiais antes de incumbi-los desse atendimento. B. Desenvolver a pedagogia da diversidade destinada a etnias, religiões, gêneros, minorias em geral, alunos especiais, acolhendo com respeito e empatia, educandos com diferentes identidades estáveis. C. Dotar as escolas de profissionais preparados para diagnosticar as necessidades especiais dos alunos e assim poder integrá-los ao ambiente da escola comum, no grupo dos seus semelhantes, para atendimento adequado a eles. D. Prover as escolas comuns com pessoal especializado e com recursos pedagógicos que garantam educação de qualidade a todos os alunos, normais ou deficientes, pelo acesso aos conteúdos curriculares hoje necessários à sua inserção social exitosa. E, Sim. só um minuto, tá? Fazer a crítica à cultura das semelhanças com a qual a escola tem operado, pois, na inclusão, estas se relacionam de modo interdependentes com as diferenças, desafiando a escola a recriar seu modelo educativo, tendo por eixo o ensino para todos. Atenção! Não é uma resposta tão fácil assim, tá? Tem pegadinhas e vocês têm que prestar atenção nas palavras-chave negativas que eliminam a questão para deixar. Então, por exemplo, logo de cara, se fosse o dia da prova, vocês teriam que eliminar 3 logo de cara e ficar 2 para analisar, tá? Mas aqui agora, cada um vai fazer sua análise individualmente e vai colocar apenas no chat qual é a alternativa que você escolheria como correta. E depois nós vamos falar o porquê as demais estão incorretas, tá? Então, vocês podem aí abrir o chat e já irem colocando. Só tem essa pergunta, tá? Hoje só tem esse simulado para não passar do horário, que a nossa aula é até as 22h15, ok? Então, escolham aí. Quem acha que é a A, quem acha que é a B, quem acha que é a C, quem acha que é a D, quem acha que é a E. Coloquem aí no chat, eu vou olhando. Quem quiser depois falar no áudio também pode, mas deixa eu olhar aí. O que vocês estão colocando aqui? Tá gravando ainda. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá.
Vera colocou... Peraí, deixa eu voltar aqui para ver todas. Peraí. Deixa eu ver quem tá colocando. Vamos lá. Aqui. Solange colocou B. Thaís colocou D de dado. Vera colocou B de bola. Denise B de bola. Erenice B de bola. Vamos aguardar. Quem mais aí? Andréia Souza saiu já da reunião. A Tati também já saiu. Acho que é D de dado. Tá, vamos lá. Ficaram entre B e D, tá? Vamos voltar aqui. Aí eu abro para a gente conversar. Ficou entre B e D, vamos ver? Ó. Então, a maioria ficou entre B e D. Então, vamos lá. Vamos eliminar a letra A. Preparar os diretores de escola do ensino regular e os professores das classes comuns em cursos de pós-graduação para atender alunos com diferentes necessidades especiais antes de incumbi-los desse atendimento. Então, assim, na letra A está falando que é necessário que os professores e diretores façam cursos de pós-graduação antes de começar a atender esse público da educação especial, tá? Já está eliminada. Na C, que vocês também não escolheram, tá assim: dotar as escolas de profissionais preparados para diagnosticar as necessidades especiais dos alunos e assim poder integrá-los ao ambiente da escola comum, no grupo dos seus semelhantes, para atendimento adequado a eles. Vamos lá. As escolas não vão dotar, não vão contratar, né, profissionais para diagnosticar as necessidades. Por quê? Quando os alunos vão se matricular nessas escolas, os pais já devem entregar o laudo para saber que tipo de deficiência, que tipo de transtorno, né? Então, eles já vão com o laudo. A escola não vai contratar profissionais para diagnosticar essas necessidades, tá? Os professores vão encaminhar, a escola vai encaminhar para o AEE mediante ao laudo do aluno. Então, é pegadinha C também. Já eliminou a A, já eliminou a C. Vamos eliminar a E, porque a maioria ficou com B e D. A E, fazer a crítica da cultura das semelhanças. É a cultura das diferenças, diversidade, não das semelhanças, né? Com a qual a escola tem operado, pois na inclusão, essas se relacionam de modo interdependente com as diferenças, desafiando a escola a recriar seu modelo educativo, tendo por eixo o ensino para todos. Aqui não é a cultura das semelhanças, é da diversidade, das diferenças. Então, é pegadinha. Então, vamos para B de bola e D de dado, que é o que a maioria escolheu. Vamos lá? Letra D de dado. Prover as escolas comuns com pessoal especializado e com recursos pedagógicos que garantam educação de qualidade a todos os alunos, normais ou deficientes. Aí está o erro grave da letra D de dado. Como que eu coloco? Eu já estou excluindo o aluno a partir do momento que eu coloco normais ou deficiente. Aí significa que os deficientes não são normais. Deficiência não quer dizer que não é normal. A pessoa não é anormal, é deficiente. Deu para entender que a D é pegadinha? Todos os alunos são normais, independente da sua deficiência, do seu transtorno. Mas aí está dizendo, de um lado normais ou deficientes. Deu para entender que essa D está excluindo já o aluno? E a alternativa correta é a B de bola, por quê? Olha a palavra-chave, diversidade. Apesar de outras alternativas também ter a palavra diversidade, mas vamos ver por quê, ó. B, desenvolver a pedagogia da diversidade, destinada
O que é a diversidade? As culturas diferentes, independente da sua religião, independente da sua etnia, independente do gênero, independente de qualquer coisa, eu tenho que respeitar as diferenças. Olha lá. Minorias em geral, alunos especiais, acolhendo com respeito e empatia, educandos com diferentes identidades estáveis, ou seja, não importa se esse é da deficiência auditiva, física, enfim, né? Não só alunos aqui tá falando alunos especiais, não tá falando só de alunos especiais. Independente da diferença, pode ser uma diferença por ele ser da educação especial, ou de etnia, ou de religião, ou de gênero, não importa, tá? B de bola é a alternativa correta. Agora sim eu vou falar com vocês para não ficar vocês gravando aqui, tá bom? Agora sim eu vou conversar com vocês.